bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico. É uma honra estar aqui falando com vocês. A gente sempre fala sobre hormônios, sobre a microbiota, não só intestinal. Por exemplo, o tema de hoje a gente vai falar sobre a microbiota do útero e a microbiota que reside nas nossas vias urinárias e na próstata. Ou seja, seria assim, a microbiota dos nossos órgãos reprodutores, entendeu? Então, a microbiota ela reside em vários locais do nosso corpo, inclusive já se sabe que até no nosso sangue, até no nosso coração, existem bactérias que moram ali. São poucas, mas elas existem e podem causar doença. A gente fala também sobre a medicina mente-corpo, né? Sobre as emoções, sobre como lidar com a família. Então, baseado nesses temas, eu espero que você goste desse conteúdo. Espero que você também possa curtir, comentar, deixar sua crítica, deixar sua pergunta. Isso vai ser uma honra para a gente responder. Então, hoje a gente vai falar sobre a microbiota que reside nos nossos órgãos sexuais, principalmente a disbiose de útero e a disbiose de próstata e vesícula seminal. Então, é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Hoje, infelizmente, está cada vez mais difícil para o ser humano se reproduzir. Isso é uma coisa muito séria, porque ameaça a nossa existência como espécie. Para a gente continuar vivo nesse planeta maravilhoso, a gente precisa de ter novos descendentes, ou seja, garantir a próxima geração. E está cada vez mais difícil. Então, por exemplo, mulheres com aborto de repetição, com cólicas abdominais, aquelas cólicas em baixo ventre, infecção urinária de repetição, homens com dificuldade de urinar, homens com prostatite crônica, baixa de espermatozoide, dores no ato sexual, candidíase de repetição. Então, todos esses sinais eles estão relacionados com a disbiose de órgãos genitais, ou disbiose de útero e disbiose de próstata e vesícula seminal. Então, eu vou explicar para você isso de uma forma mais simples, para você sair daqui entendendo tudo que a gente quer passar. Então, a primeira coisa, o que é disbiose? Então, disbiose é uma alteração na microbiota. O que é a microbiota? Os micro-organismos que vivem dentro de uma área do meu intestino, ou dentro de uma área do meu estômago, ou dentro de uma área do meu útero, ou dentro de uma área da minha vagina. Então, quando eu estou falando em disbiose, eu estou falando numa alteração desses micro-organismos levando a um processo inflamatório crônico. Não quer dizer que eu tenha excesso, porque pode não ter excesso, mas pode ter um aumento, por exemplo, da cândida, causando uma candidíase vaginal crônica. Ou um aumento de uma bactéria, por exemplo, o E. coli, causando uma prostatite crônica. Ou uma bactéria chamada Trichomonas vaginalis, causando uma secreção mais purulenta e com mais coceiras. Então, toda vez que eu tenho alguma bactéria que está desordenada, que não está vivendo em comensalismo ou está vivendo em simbiose, que é um ajudando o outro, eu tenho uma coisa chamada parasitismo. E é esse parasitismo que a gente tem que combater. Ou seja, quando aquele organismo ele começa a invadir e ele começa a comer demais, e o mais importante, ele está causando um malefício, está causando um prejuízo para aquele ser vivo que ele mora, que ele habita. Ok? Então, o que é a disbiose de útero, a disbiose de próstata? É uma disbiose que está relacionada muito com a disbiose de cólon, por conta da proximidade. Então, o que eu tenho na disbiose de cólon? Eu tenho alternância de diarreia com constipação, eu tenho dificuldade de evacuar, às vezes evacua todo dia, mas sempre tem uma sensação de que não saiu tudo, hemorroida, gordura no fígado, coceira, dor, tudo isso está relacionado com a disbiose de cólon. Constipação, hiperfermentação com aquele gás que a gente sempre fala que é o sulfeto, que tem um cheiro de ovo podre. Associado a essa disbiose eu vou ter o quê? Sintomas
urinários, sintomas, por exemplo, de cólica, infertilidade, dificuldade de engravidar e principalmente aborto de repetição. E no homem, eu vou ter baixa do esperma, vou ter dificuldade de urinar, ou seja, a urina fica presa, e o mais importante, vou ter aumento de PSA não relacionado com o câncer, mais relacionado com o processo infeccioso. Como é que eu vou fazer para tratar isso? Eu preciso tratar de 3 formas. Então, primeira coisa, eu vou utilizar antibióticos naturais. Por que antibióticos naturais? Porque o antibiótico artificial ele é muito ruim para a microbiota boazinha. Então, aqueles micro-organismos que residem ali desde a nossa infância, que tem uma função muito importante de proteger a gente contra esses organismos ruins, esses organismos eles agem em simbiose. O que é simbiose? Um ajuda o outro. Então eu não quero matar os bonzinhos. Então se eu uso um antibiótico de largo espectro, um antibiótico muito forte, eu vou também matar essas bactérias boas. Por quê? Porque elas são muito mais sensíveis aos antibióticos do que as bactérias que causam doença. Então eu não quero que isso aconteça. Outra coisa também, eu quero algo suave para o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Você, eu. Então, quando eu uso algo muito ruim para a minha microbiota, é pior para o hospedeiro. Isso é muito importante de ficar claro. É lógico que se eu tiver uma infecção grave, eu vou precisar usar um antibiótico sintético. A gente está falando aqui de disbiose de cólon, disbiose de útero e disbiose de próstata e vesícula seminal, que são as bactérias que moram nos meus órgãos reprodutores. Qual é o problema da próstata? A próstata ela lida muito com a frutose, junto com a vesícula seminal. Tá? Ali tem uma quantidade grande de uma produção alta de frutose, é um tipo de açúcar, muito importante para a motilidade do espermatozoide. Então, se eu tenho um excesso de bactérias ali, eu tenho um consumo desse substrato energético para o meu espermatozoide. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um espermatozoide com uma baixa motilidade, um espermatozoide cansado. Ok? Então, quais são os melhores antibióticos para agir nessa região? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores, se não o melhor, é o cranberry. Por quê? Porque nessa região existe essas bactérias elas usam uma alternativa muito eficiente, que é a adesina, que o próprio nome já diz, ela gruda, tá? Ela fica aderida. Então o cranberry ele vai agir contra essa adesina. Dose média 500 mg 2 vezes ao dia. Tem um remédio comercial, chama Urocran. Qual o problema desses remédios comerciais? Todos eles usam um pouquinho de lactose, usam um pouquinho de... Então, assim, é impressionante como existe uma necessidade de colocar lactose nesses produtos. Eu não entendo por quê. Eu quero um medicamento que não tenha nada que agrida, porque já tem uma agressão vindo. É lógico que a quantidade é muito pequenininha, tá? Mas o Urocran, qual é a vantagem? Ele é padronizado. Não estou fazendo propaganda de medicamento, tá? É um fitoterápico, é uma fruta, tá? Que tem uma ação muito positiva na desbiose. Um outro antibiótico natural que ajuda bastante é o Bitermelo. O Bitermelo é o melão de São Caetano, age também na resistência insulínica, diminuindo a quantidade de açúcar nessa região, tá? E ele tem uma ação muito boa contra a Chlamydia trachomatis, que é uma bactéria intracelular muito comum nessa jogada aí, nessas dinâmicas de disbiose de útero, de cólon. O diagnóstico é muito importante, a mulher fazer um esfregaço, o homem fazer uma cultura, não é a cultura de urina, é a cultura do sêmen. Então, se eu tenho suspeita que eu tenho uma desbiose de útero, é muito importante fazer um esfregaço com pesquisa de bactérias, fungos, tricomonas vaginais. Isso você faz dentro do consultório do ginecologista. Isso você faz no preventivo, que pode ser feito por uma enfermeira. Inclusive, no programa de saúde da família existe uma área só para preventivo. É uma área que funciona muito bem. Então ali tem uma enfermeira colhendo preventivo e fazendo esses diagnósticos, tá? Lembrando que às vezes um tratamento natural é muito mais eficiente. Então você entrando, por exemplo,
com antibiótico, com bitermelo, mais o Urocran e mais um antibiótico, hoje eu tenho usado muito o sangue de dragão, que é um antibiótico, um anti-inflamatório que você pode fazer banho de assento. A gente faz muito para candidíase e também funciona para todo tipo de inflamação na mucosa vaginal. A mulher senta, faz um banho de assento. Então, esses 3 medicamentos são medicamentos que eu uso na minha prática. Qual é o melhor para você? Não sei, não posso dizer. Por quê? Porque uma coisa que é boa para um pode não ser boa para o outro. E o terceiro passo mais importante, você vai fortalecer a sua capacidade imunológica como hospedeiro. Cabe ao hospedeiro organizar essa microbiota, cabe ao meu sistema imunológico controlar isso. Então, se eu utilizar, por exemplo, vitamina C, o zinco, a unha de gato, a uncária, todas essas plantas, elas têm uma ação imunomoduladora. Vitamina C, zinco, ômega 3, berberina, são todos suplementos que eu posso usar para fortalecer o meu sistema imunológico. Tem vários vídeos falando sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito. O objetivo desse vídeo, mostrar para vocês que existe a desbiose de útero, mostrar para vocês que existe a desbiose de sistema geniturinário masculino e que isso é causa importante de infertilidade. E que vocês devem usar antibióticos mais naturais, se vocês quiserem, se quiser usar o artificial também. Não é não é melhor do que o outro, a única diferença é que um é específico e é gentil para o corpo. O outro é mais eficiente, mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele atrapalha bastante os micro-organismos benéficos que existem dentro do meu organismo. Se você gostou do conteúdo, por favor, curta, compartilhe, ative o sininho, que aí sempre vai ter um vídeo chegando para você, você vai ser avisado dos novos vídeos. Ativar o sininho é muito bom. Não precisa nem ser o meu, mas assim, escolhe uns 2 ou 3 pessoas para você seguir, para você modelar. Senão fica muita informação também, um falando uma coisa, outro falando outra. Então assim, escolha 3 ou 4 pessoas, se você gosta de saúde, escolha 2 ou 3, segue essas pessoas, consuma todo o conteúdo, aprenda bastante, depois você passa para outro. É muito mais saudável do que você ficar fazendo assim, ó, eu vou ver um vídeo disso, um vídeo daquilo, tudo isolado. Então, às vezes, focar naquela pessoa e modelar o que ela faz, e aí você precisa olhar para o seu coração e ver se o que eu digo tem coerência ou não, ou qualquer outro profissional também, vai ser muito melhor para você, porque você vai pegar a essência do negócio, que é o grande segredo. Então, às vezes a gente fica no superficial, sabe? Bom é aprofundar mesmo, consumir o conteúdo, pegar bastante coisa e depois passar para outro e outro e sempre aprendendo, né? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.